Olá, mais uma aula de petrografia com o professor Paulino Batista para a turma de mineração do CETEC Cursos Técnicos. Tudo bem? Eu espero que sim. Apesar desse nosso distanciamento social obrigatório e necessário por conta dessa pandemia, continuaremos nessa modalidade remota de videoaulas até que nós sejamos liberados. Mas lembre-se, isso é para o nosso bem, apesar de não ser agradável. Bom, nas nossas duas últimas aulas, eu fiz uma revisão sobre o que foi discutido em sala de aula com relação à petrografia. Hoje nós vamos adentrar em assuntos novos. O tema da aula da gente de hoje é um tema amplo. Tá? Ele é tão amplo, eu dividi em 4 aulas. Então nós teremos essa aula de número 3, a de número 4, 5 e de número 6 com esse tema. Eu vou fatiar esse tema em 4 apresentações. Essa primeira é a geral e depois nós vamos para as específicas, o professor vai explicando mais adiante. Mas, professor, qual seria esse tema? Vamos descobrir qual é o tema da aula de hoje? Hoje nós falaremos sobre tipos de rochas, que é um assunto essencial para a turma de mineração. Bom, sobre os tipos de rocha, nós vamos falar sobre os 3 grandes grupos de rocha. Nós vamos falar um pouquinho sobre minerais, nós vamos falar um pouquinho sobre composição da crosta terrestre e nós vamos começar analisando essa imagem. Em sala de aula eu sempre falo que os meus slides não são aleatórios, eles sempre têm uma relação com algo que eu quero discutir. Essa imagem aí se enquadra nisso, aí é o Morro do Pai Inácio, na Chapada Diamantina. Bom, o Morro do Pai Inácio ele foi formado basicamente por água, e aí você percebe aí nos detalhes a ação da água sobre essas rochas. A Chapada ela é um planalto tubular, ou seja, meio arredondado, e a Chapada é chamada de Diamantina por conta das jazidas de diamante que aí existem. Lembrando que hoje em dia não são muito exploradas pela dificuldade de acesso ao minério, mas já foi muito explorada a Chapada Diamantina. Mas, infelizmente ou felizmente, não podemos precisar, o diamante africano ele é encontrado com mais facilidade do que o diamante da Chapada Diamantina, e aí as explorações direcionaram-se para lá, as exploradoras também. Bom, vamos falar de rochas e não só de minerais, né? Então, o diamante vai fazer parte da nossa discussão nessas nossas 4 aulas, mas eu tenho por hábito sempre fazer atividade em salas, lembram? O professor sempre começa a aula com o que ele chama de destravando neurônios, que são aquelas atividades que a gente faz no início da aula para ir a cabeça começando a funcionar, os neurônios começando a fazer as sinapses, para que a gente possa entender sobre o que o professor Paulino vai fazer. Eu vou continuar com essa prática aqui nas aulas online e vocês vão copiar nos cadernos de vocês. Quando nós retornarmos ao CETEC, eu recolho isso, tá? Os novatos, é bom procurar os veteranos como andam essas atividades em sala, mas quando nós retornarmos para a normalidade, como diria Augusto Gente, o professor explica isso com mais calma. Bom, vamos lá? Qual seria a nossa atividade em sala, mas vai ser feita em casa? Lembrem-se, é atividade em sala feita em casa. É o mesmo procedimento da sala, só que aqui, por ser uma aula remota, vocês podem escolher. Vocês podem esperar eu passar a atividade, pausa essa videoaula, faz a atividade, depois retorna e assiste a aula. Ou ouve a atividade, assiste a aula toda, depois volta nesse ponto aqui, pausa, copia a atividade e responde. Fica a critério de vocês. Eu gostaria muito que vocês fizessem como a gente faz na sala. Eu passo a atividade, vocês pausam a minha aula, fazem as atividades e aí eu continuo a aula com as atividades já feitas. Porque se vocês fizerem as atividades primeiro, vai ficar mais fácil para vocês irem entendendo os pontos que eu vou discutindo com vocês. Bom, fica a critério de vocês. Vamos descobrir quais são essas atividades em sala, que será feita em casa, ok? Vamos lá. Primeiro, vai ser feita individualmente, óbvio, estamos distantes, né? Isolamento social, afastamento social. Eu pensei em 3 questões. A primeira é bem simples. Vocês vão diferenciar rocha de mineral. Observa, eu não quero o conceito de rocha e de mineral, eu quero saber o que eles têm de diferente. Não é para botar aí rocha, é isso, esse, aquilo, outro. Mineral, é isso, aquilo, outro. Não. Eu quero saber qual é a diferença de rocha para mineral. Professor, como é que eu faço isso? Você coloca assim, rocha é isso, isso e isso, enquanto mineral é isso, isso, aquilo, outro. Rocha tem essa e essa composição, enquanto o mineral tem essa e essa composição.
Eu quero a diferença entre rocha e mineral. Segunda, caracterizar, quase não sai essa palavra, caracterizar o ciclo das rochas. O que é isso? Caracterizar é dar características. Então, vocês vão me dizer como é que acontece o ciclo das rochas. E não me dizer apenas o que é ciclo das rochas. Eu quero saber como é que ele acontece, quais os processos são inerentes ao ciclo das rochas. Ou seja, quais os processos estão dentro desse ciclo das rochas. Lembrando, a nossa aula é sobre tipos de rocha, não esquece. E terceira questão, eu dividi em 3 partes, que eu não sou besta. Aí sim, vocês vão conceituar. Dizer o que é, ou o que são, melhor. O que são rochas ígneas ou magmáticas, o que são rochas sedimentares e o que são rochas metamórficas. Lembra que eu disse neste instante que a nossa aula seria enorme? É porque nós vamos trabalhar nas nossas aulas futuras, em cada dia, um tipo desse de rocha aí, bem detalhado pelo professor Paulino. Nós teremos uma aula específica de rochas ígneas, uma aula específica de rochas sedimentares e uma aula específica de rochas metamórficas. Tranquilo? Mas hoje vocês vão fazer 3 atividades. Diferenciar rocha de mineral, caracterizar o ciclo das rochas e conceituar rochas ígneas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Lembrando, essa atividade deve ser feita no caderno. Não esquecer de colocar a data que você fez a atividade, tá? E o número da atividade. Se eu não estiver errado, essa é a nossa atividade de número 6. Mas quem não faltou às minhas aulas tem aí no caderno e aí vocês podem corrigir o professor, ok? Vamos lá? Aí vocês agora escolhem se vocês vão pausar a minha aula e fazer a atividade ou se a gente segue a aula e vocês fazem no final. Fica a critério de vocês. Bom, dando continuidade aqui à nossa aula, nós vamos discutir muito sobre tipos de rocha, mas eu achei uma citação fantástica e eu queria que vocês acompanhassem com o professor essa citação, essa leitura de mundo. Eu achei fantástico e coincide com o que a gente vai discutir hoje. Ela começa assim, são fragmentos que eu fatiei. Isso sabemos, a terra não pertence ao homem. O homem pertence à terra. Isto sabemos, todas as coisas estão ligadas como o sangue que une uma família. Há uma ligação em tudo. O que ocorre com a terra recairá sobre os filhos da terra. O homem não tramou o tecido da vida. Ele é simplesmente um de seus fios, apenas uma ligação em tudo. Tudo o que fizer ao tecido, fará a si mesmo. Vamos lá? São pedaços de uma carta famosíssima, que é a Carta da Terra. E bem dura, porque é o que ele diz? Isto sabemos, a terra não pertence ao homem. É o homem que pertence à terra. De uma sabedoria imensa, porque o homem ele é infinitamente menor do que a terra. E eu não falo só fisicamente, eu falo de importância. O homem precisa entender que ele precisa da terra e não o contrário. Terra aí, senhores, é planeta. Todas as coisas estão ligadas, como o sangue une uma família. Nós sabemos que todos os sistemas da Terra são interligados. Água, ar, terra, vegetais, animais. Há uma ligação imensa entre nós. Há uma ligação em tudo. O que ocorre com a Terra recairá sobre os filhos da Terra. Ou seja, tudo o que a gente faz com o planeta retorna para nós. E não é vingança, porque a natureza não é humana. Vingança é uma característica, é um elemento humano, não é da natureza. O homem não tramou o tecido da vida. Ele é simplesmente um de seus fios. Apenas um de seus fios. Há uma ligação em tudo. Lembre-se, não fomos nós que determinamos como a vida acontece no planeta. Nós somos parte dessa vida, mas nos vemos como superiores.
E aí ele encerra dizendo: tudo o que fizer ao tecido, seria o planeta, tecido da vida, fará a si mesmo. Nós já estamos experimentando isso. Essa frase, esse texto, perdão, que eu tirei esses fragmentos, ele foi escrito em 1855 por um cacique estadunidense chamado Silt. Isso é de uma sabedoria assombrosa, porque nós estamos numa aula de petrografia e a leitura desse cacique, desse nativo estadunidense, é de planeta Terra, onde tudo está interligado. A atividade de vocês, ela envolve o trato com minérios. E para nós chegarmos ao minério, nós sabemos que nós temos que passar por esse corpo geológico. E normalmente nós utilizamos dinamite, dilapidamos isso, depredamos a natureza e isso retorna para nós, como silicose, como poluição de rios. O que é que está acontecendo hoje? Houve uma modificação. Nós temos hoje muito mais cuidado com o meio no trato das mineradoras, principalmente, especificamente no caso de vocês. Mas o homem continua se vendo, ou vendo a si próprio, como um ser superior no planeta. Não somos. E o cacique Silt foi muito feliz nessas colocações, tá? Aí é para a gente refletir sobre o nosso papel no mundo. Enquanto ser humano, enquanto animal, enquanto indivíduo e, por que não dizer, enquanto coletividade. Professor, mas por que o senhor está trazendo essa discussão? Olha a próxima imagem aí, meninos e meninas. Esquece o texto, vamos para a imagem. Aí é João Belo, cara. E aí quem é da área sabe. Isso é uma mina a céu aberto, que já foi desativada. Mas é uma degradação ambiental monstruosa, visual, quando você olha para essa imagem. E aí o cacique Silt, do texto anterior, ele fala justamente isso. O que a gente faz com o tecido recairá sobre nós. O tecido da vida. Mas vamos lá, sair da filosofia e vamos entrar em petrografia. Rochas. Rochas nada mais são do que agregados formados por um ou mais minerais. São sólidos de composição própria. Nós vamos falar muito sobre tipos de rocha, mas é bom deixar claro que rocha são agregados formados por um ou por vários minerais. Bom, se eu já sei o que são rochas, vamos para o conceito de minerais, para fortalecer o nosso vocabulário. Vamos lá, o que seriam minerais? Elementos ou compostos químicos inorgânicos, ou seja, sem vida, com composição química definida e arranjo atômico próprio. Para ser considerado mineral, tem que ser inorgânico, ou seja, não possuir vida, ou de origem animal ou vegetal, ter uma composição química definida, um arranjo atômico próprio e encontrado naturalmente na superfície. Superfície aí, superfície terrestre. A composição química e o arranjo vão conferir homogeneidade a esse mineral. E os minerais também possuem características e propriedades químicas e físicas. Cuidado então, hein? Mineral são elementos ou compostos inorgânicos com composição definida, arranjo atômico próprio e encontrado naturalmente na superfície. A composição química e o arranjo dessas criaturas lhes dão homogeneidade, ou seja, eles têm a mesma forma quanto a composição química e o arranjo químico. Possuem também propriedades físicas e químicas clássicas. Então, assim, o mineral ele tem um processo de classificação que nós vamos estudar um pouquinho mais à frente. Tá? Agora que eu já sei, Paulino, rochas, agregado de um ou mais minerais. Mineral, elementos de compostos químicos inorgânicos. Nós vamos entender como é que isso dança no planeta Terra. Como é que acontece essa dança desses elementos no planeta Terra? Nós chamamos comumente de ciclo das rochas. Mas o que seria o ciclo das rochas? É o processo pelo qual as rochas no planeta elas vão se transformando. Lembra que a gente aprende lá no primário ciclo da água? Ninguém esquece o ciclo da água. Evapora, condensa, precipita. Aí depois a gente aprende que ela percola, ela infiltra, né? Ela é absorvida. Mas a gente aprende ciclo de rocha? Não, mas as rochas têm um ciclo. Lembrem-se, ciclo é algo que não tem nem início nem fim, mas a análise do ciclo me obriga a partir de um ponto. Eu posso escolher qualquer ponto para falar do ciclo das rochas, mas eu prefiro partir do magma. O que seria magma? Rocha no estado pastoso. Essa rocha no estado pastoso,
elas se encontram nesse estado por conta das elevadas temperaturas e pressões às quais ela está submetida. Mas esse magma, ele vai sofrer o que a gente chama de arrefecimento, ou seja, ele vai perder energia. Ou esfriar, melhor dizendo, né? Então, arrefecimento seria perder essa energia, então ele vai esfriar. Se ele esfria, ele vai solidificar e cristalizar. Então, o magma sofre arrefecimento, solidificação e cristalização, transformando-se em rochas magmáticas. Rochas magmáticas vêm do magma que esfriou, solidificou e cristalizou. Essas rochas magmáticas, por sua vez, elas vão sofrer erosão, transporte e sedimentação. Rocha magmática sofre erosão, transporte e sedimentação. O que é isso? A rocha magmática, vamos pensar assim, teve uma erupção vulcânica, aí saiu o magma. Perdão, saiu a lava. A gente vai entender isso na próxima aula. Dentro da crosta é magma, fora da crosta é lava. Sai a lava do vulcão. Quando ela sai do vulcão e ela escorre pelo cone vulcânico, ela começa a perder energia, porque vai diminuindo a força. Se ela perde energia, ela perde calor, então ela vai esfriando. Quando ela resfria, a tendência é que ela solidifique. E aí ela cria os cristais, direciona seus cristais. Aí ela já virou uma rocha magmática, que é o magma solidificado. Esse magma solidificado ele vai ficar exposto ao intemperismo ou ao metamorfismo. Se ele ficar exposto ao intemperismo, ele vai primeiro fraturar, que é quebrar, rachar, depois ele vai desagregar, que é perder as partículas, e aí entra o processo de erosão. O que seria isso? O transporte dessas partículas que foram fraturadas dessa rocha, eles vão ser levados pelo vento, pelas águas. Tá? Então, o vento e a água transportam. Num outro espaço, ele vai cimentar ou sedimentar. Ele vai se reagrupar, esses sedimentos. Tá? Quando eles se reagruparem, eles vão dar origem a um processo chamado diagênese ou cimentação. A diagênese vai dar origem às rochas sedimentares. O que seriam rochas sedimentares? São rochas que surgem a partir da solidificação de sedimentos. Então, eu tenho sedimentos de rocha magmática que deram origem às rochas sedimentares. Essas rochas sedimentares, por sua vez, elas vão sofrer transformações por variação de temperatura e de pressão. Essas transformações sofridas pelas rochas sedimentares por temperatura e pressão vão transformá-las em rochas metamórficas, que vem de metamorfose, transformação. Presta atenção. Uma rocha, tanto sedimentar quanto magmática, podem se transformar ou se metamorfizar em rochas metamórficas. O que é que dá origem a uma rocha metamórfica, professor? Variação de temperatura e pressão. É mais comum uma rocha sedimentar ou uma rocha magmática virar uma rocha metamórfica? É mais comum uma rocha magmática virar uma rocha metamórfica. Por quê? Principalmente se for uma rocha magmática intrusiva. Porque no interior da crosta a temperatura e a pressão são maiores do que no exterior da crosta. Ok? Então nós temos três tipos de rocha. Vamos lá? Magmáticas, formada pela solidificação do magma. Sedimentares, formada pela fragmentação e sedimentação das rochas magmáticas. E as metamórficas, formadas pela transformação tanto de rochas sedimentares quanto de rochas magmáticas, pelo processo de aumento de temperatura e pressão em rochas metamórficas. Esse processo é chamado de metamorfismo. Lembra, o que dá origem à rocha metamórfica é metamorfismo. O que dá origem a rochas sedimentares é intemperismo. Então, intemperismo origina rochas sedimentares, metamorfismo originam rochas metamórficas. Eu espero que vocês estejam entendendo esse trava-línguas de rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas. Mas eu saliento que nós vamos pontuar isso uma a uma nas nossas aulas futuras. Hoje eu vou apenas
exemplificá-las, conceituá-las apenas, perdão. Hoje eu vou apenas conceituá-las. Rochas magmáticas. Eu tenho aí o exemplo de uma erupção vulcânica. Aí é o magma no processo de solidificação. Ele está começando a perder energia, ele está começando aí a resfriar, aí ele vai solidificar e cristalizar. Esse processo dessa imagem é um processo de cristalização rápida. Por quê? Porque ele está exposto, o magma está exposto, aí a lava está exposta. Então, como ela solidifica muito rápido, não dá tempo da formação dos cristais. Então, eles ficam invisíveis a olho nu, fica essa rocha escura aí, que é o basalto normalmente. Tá? Se ela fosse intrusiva, ela solidificaria mais devagar, daria tempo da formação dos cristais, nós visualizaríamos isso a olho nu. Vamos entender um pouquinho de rochas magmáticas. São rochas provenientes da solidificação do material magmático, o magma. É a categoria de rocha predominante na crosta terrestre, constituindo mais de 70% do seu volume. Então, se eu quiser saber, professor, qual é a rocha mais comum no planeta? Está explicado aí. As rochas magmáticas. Onde é que nós temos essas rochas, professor? Em toda a crosta terrestre. 70% do planeta é formado por essas rochas. Por quê? Acredita-se que no processo de formação do planeta Terra, a Terra era uma bola incandescente de magma. E aí esse magma solidifica, dando origem à crosta, que depois vai sofrer metamorfismo e intemperismo, como eu expliquei anteriormente, e nós vamos ter mais dois outros tipos de rocha. Mas a rocha predominante é a rocha magmática. Só para adiantar algumas coisas da próxima aula. Essas rochas magmáticas, elas se dividem em dois grandes grupos, que são as plutônicas e as vulcânicas. As plutônicas ou intrusivas, as vulcânicas ou extrusivas. O professor vai falar disso na próxima aula, que o assunto específico é rocha magmática e suas aplicações. O segundo grande grupo de rochas, ele é formado pelas rochas sedimentares. Aí à esquerda, nós temos uma formação de rocha sedimentar no Grand Canyon. Observem essas ondulações aí. Esse processo aí foi feito por água corrente aí. A água foi transformando, não. Ela foi depositando os sedimentos aí, foram cimentando, depois ela vem fazendo com o seu balanço, ela foi dando esses contornos aí no Grand Canyon, provocado pelo rio Mississippi. Bom, o que seriam rochas sedimentares? São rochas formadas a partir da deposição e consequente cimentação ou consolidação de fragmentos provenientes de material mineral ou de matéria orgânica. Então, rochas sedimentares nada mais são do que rochas formadas a partir da da cimentação de rochas pré-existentes. As rochas magmáticas, como eu falei anteriormente, fragmentaram-se. Depois, o material de fragmentação, que são sedimentos, são transportados e em um determinado local eles vão sendo cimentados. Cada linhazinha dessa que a gente vê aí marca um período de tempo no qual os sedimentos foram cimentados. É como se são grãozinhos de areia que vão se juntando até formar uma rocha. Então demanda muito tempo para o surgimento de uma rocha sedimentar como essa formação que nós temos na imagem. E por último, e não menos importante, nós temos as rochas metamórficas, que são aquelas rochas que eu falei por último, na instante, que sofrem metamorfismo. Vamos entender rapidinho? Rochas metamórficas resultam da transformação da rocha original, o protólito, que pode ser sedimentar ou magmático, como eu disse anteriormente. Esse protólito dá origem a uma rocha metamórfica, que depois de sofrer transformações físicas e químicas, por conta de temperaturas elevadas e pressões elevadas, além da atuação de fluidos, ela vai sofrer erosão nas zonas mais profundas da crosta terrestre. Lembrando, ela sofre transformação, mas ela não chega a se fundir, a não ser em casos bem específicos. Mas a rocha metamórfica ela vai sofrendo transformação, então ela pode ficar bem maleável, mas não volta a ser o magma. Tá? Nesse processo de metamorfismo, ela vai se transformando, como a gente pode ver nessa imagem. Professor, por que aí não é uma rocha sedimentar? Porque essa rocha foi formada na parte inferior da crosta.
Observe que aqui do lado esquerdo aí você ainda tem fragmentos de sedimentos aí que seriam o solo. Então, essa rocha ela sofre uma transformação. Um exemplo bem comum de rocha metamórfica é o mármore. O mármore é o calcário que sofre metamorfismo. Então, assim, o calcário ele se transforma no mármore. Mas nós vamos ver isso mais aprofundadamente na nossa aula, na nossa próxima aula. Meninos, tem um erro monstruoso aí no meu slide, eu só percebi agora na digitação. Tá metamórficas, mas é metamórficas. O professor colocou um A e não sei por que eu coloquei esse A. Tá? Perdão por esse erro de digitação aí, que eu só percebi agora. Passou despercebido pela minha edição de imagem, ok? Bom, encerrado rochas metamórficas, nós paramos a nossa aula por aqui. O professor gostaria de agradecer a atenção de vocês, deixando já marcado o nosso próximo encontro. Fiquem calmos e até o nosso próximo encontro com fé em Deus.